Bem, o nosso assunto é missões. E hoje eu gostaria de falar para os irmãos sobre essas missões vespertinas. Bem, eu tirei esse título, vespertinas, pelo horário que o Pedro e o João, eles subiram ao templo. Eles foram orar às 3 horas da tarde. Então, vespertino significa que é à tarde, não é? Missões ali na parte da tarde, ou vespertinas. Mas o nosso assunto hoje, irmãos, é dedique a Deus aquele tempo que era para ser seu. Dá para Deus aquele tempo que era para ser seu. Olha aqui, nós estamos vendo os apóstolos num horário meio diferente do nosso, né? Indo para um tempo de oração, indo para o templo, indo lá louvar o Senhor às 3 da tarde. Era um horário que eles poderiam usar para outra coisa, um horário que eles podiam se beneficiar no seu lazer, ou talvez uma atividade familiar também, mas eles preferiram pegar aquele momento, aquele horário, aquele momento de folga deles, eles dedicaram a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, da dedicação desses horários, que a gente acha assim, que eu vou fazer com esse horário, né? Bem, é isso que nós vamos ver hoje. Dedique a Deus aquele tempo que era para ser seu. Como é que os crentes costumam ver o tempo, né? Tem frases típicas, muito comum que a gente ouve. Eu creio que você, sendo um cristão verdadeiro, eu creio que você já ouviu uma dessas frases também. Por exemplo, o meu tempo está corrido, não tenho tempo para nada na minha vida, né? O tempo dele está corrido demais mesmo, ele não tem tempo para nada. E se tem uma coisa que me falta é o tempo, tá? Eu não estou tendo tempo nem para ir à igreja. Isso como pastor, eu já ouvi dezenas, talvez centenas de vezes. Olha, eu estou tão ocupado, tão sem tempo, que não está dando tempo nem de ir para a igreja. A própria Bíblia diz que existe tempo para tudo na vida. Você tem tempo para dormir, você tem tempo para estudar, você tem tempo para trabalhar, para fazer as tarefas da sua casa, cuidar das pessoas que você ama. Por quê? Porque nós costumamos gastar o nosso tempo com aquilo que acreditamos ser importante. Na verdade, é assim que nós usamos o nosso tempo. Você usa o tempo, às vezes, 4, 8 horas por dia, você vai trabalhar. Sabe por quê? Porque você acha que é importante, e você precisa daquele dinheiro para pagar as suas contas, para ter o que comer, e coisas assim. Então, é importante para você aquele tempo do trabalho. Você tem que dormir, então você acha que é importante dormir? Bom, é muito importante dormir. Aliás, você precisa mesmo, não é verdade? Então, você vai trabalhar, tem aquele tempo de estudo. Antes eu ia para a escola de manhã, à tarde eu já estava em casa. Hoje, a maioria das crianças vai e demora para voltar, parece que está o tempo todo estudando, mas tem o tempo de estudo desses jovens, as tarefas da casa, se você trabalha ou se você não trabalha, na sua casa tem muita coisa para você fazer, cuidar das pessoas que você ama, então você faz isso. E por que você faz isso? Porque é importante para você essas coisas. E quanto tempo nós gastamos com Deus? O quão importante é Deus para nós? Já que nós gastamos o nosso tempo com as coisas que acreditamos serem importantes, o quão importante é Deus na nossa vida? Irmãos, o nosso irmão tem lido Salmos já, ele está no capítulo 77, mas eu convido você para abrir no Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. É, isso mesmo, né? A maioria dos salmos foi escrita por Davi, mas o 90, especialmente aqui, ele foi escrito por Moisés. E no versículo 9 diz assim, capítulo 90, versículo 9, todos os nossos dias vão passando na tua presença, ou na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Na verdade, irmãos, as pessoas passam a vida dela como se fosse um conto ligeiro. E eu estava no velório do irmão Félix, junto com a Valéria, junto com a Lara, e ele viveu 102 anos.
Mas quando você chega ali para falar do irmão Félix, o irmão que fez o sermão foi um bom sermão, ele gastou mais ou menos 1 hora, isso para um velório é bastante, mas o pastor Sebastião, 1 hora ele ficou pregando. Mas uma vida de 102 anos, ser resumida em 1 hora é muito pouco, não é verdade? Mas é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que, olha, passamos os nossos anos como um conto ligeiro. Aí no versículo seguinte diz assim, a duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente. Nós voamos. Pegue essas 2 frases finais. Passa rapidamente. Nós voamos, é assim o nosso tempo aqui na terra, é rápido, nós voamos. Agora olha o versículo 11, que diz assim, no final, versículo 12, perdão, ensina-nos a contar os nossos dias. Pastor, agora eu tenho que aprender a contar os meus dias? Que negócio é esse, eu tenho que contar os meus dias? Bom, é o que Deus está dizendo para você, conte os seus dias, aprenda. Se Ele está dizendo, ensina-me, Senhor, Ele quer dizer, Senhor, eu quero aprender a contar os meus dias. Eu digo para você, meu irmão, você precisa aprender a contar os seus dias. Para quê? Para saber administrar melhor o seu tempo, para poder usar melhor o seu tempo para Deus. As pessoas que aprendem a contar os seus dias, elas vão saber usar esse tempo precioso para honrar e glorificar a Deus. É por isso que ele está dizendo, Senhor, me ensina a contar os meus dias, a contar os minutos, a contar as horas, a contar esses dias mesmo. Quanto tempo eu tenho gasto com as coisas espirituais? Se a palavra de Deus diz, buscar em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu creio mesmo, se uma pessoa tem tempo para Deus, ela tem tempo para tudo. Então, aqui, vamos voltar lá no nosso texto, vamos lá no capítulo 3 do livro de Atos. Os nossos apóstolos, eles vêm de dias magníficos. Jesus subiu ao céu, e assim que Jesus subiu ao céu, teve o Pentecoste, a igreja, meus irmãos, ela sai de 120 almas, e agora numa só mensagem de Pedro, 3.000 almas se convertem, além do que, final do capítulo 2 diz que Deus estava acrescentando a cada dia aqueles que haviam de se salvar. Eram bons dias, dias maravilhosos. Agora uma igreja com 3.000, 4.000 pessoas, aqueles 12 apóstolos cuidando, é muita gente para eles cuidar, e eles ainda encontraram um tempo, como você está vendo aqui, no versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora 9. Então os judeus, eles costumavam ir 3 vezes por dia ao templo. Eles iam às 9, eles iam aos meio-dia, e depois ia também às 3 da tarde. Eles estão pegando esse último momento aqui. Eles estão subindo lá para fazer uma oração, e, meus irmãos, na verdade, eles estão usando esse turno. Qual turno? Turno vespertino. Então, quando uma pessoa vai colocar o filho na escola, a diretora pergunta, ou a coordenadora diz, quer no período matutino ou vespertino? Vai colocar ele de manhã ou vai colocar ele à tarde? Olha, eles estão usando esse turno vespertino para oração. Eles poderiam fazer outra coisa nesse momento. Eles poderiam até estar dormindo, eles poderiam descansar mais um pouco, dar um cochilo, fazer alguma coisa. Eles poderiam fazer isso aí, né? Talvez outras coisas a mais podiam fazer lá na casa, mas não, eles preferiram pegar aquela tarde, uma tarde de folga, e dedicar exclusivamente a Deus em oração. Agora eu digo, aquele momento que eles dedicaram, aquela tarde que eles dedicaram, aquilo que seria uma simples oração, acabará se tornando num dos maiores eventos evangelísticos do livro de Atos. Então, meus irmãos, olha, aprenda isso, aproveite seu turno de folga
para honrar a Deus. Peça para Deus usar aqueles momentos que você tem de folga. Ore, use para oração. Você pode orar naquele tempo, você pode ir na igreja, você pode visitar uma pessoa, você pode falar do amor de Jesus para uma pessoa. Use esse tempo precioso, peça para Deus colocar pessoas necessitadas na sua frente. Isso é uma coisa que nós devemos pedir para Deus. Deus, eu queria evangelizar uma pessoa, nem sei direito fazer isso, Deus, mas, meu querido Deus, coloque uma pessoa na minha frente. Então, quando nós honramos a Deus, Ele nos coloca diante de oportunidades. Quando você resolve dar um pouco do seu tempo para Deus, quando deveria dar muito, mas você diz, não, eu vou dar um pouco desse tempo para Deus, né? Tá bom, Deus, como a gente pode mais honrar o Senhor? Falando dEle. Como é que você mais vai honrar o seu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, falando do amor de Deus para as outras pessoas? Então, meus irmãos, quando eles estavam indo, e eles chegaram ao templo, no templo havia algumas portas, tinha uma porta lá chamada Formosa, toda de bronze, uma porta linda, maravilhosa, a porta mais bonita, e talvez um dos lugares mais bonitos de Jerusalém, por isso é chamada a Porta Formosa. Agora, irmãos, debaixo da Porta Formosa, no versículo 2, diz aí, era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que passavam. Enquanto eles estavam entrando, imediatamente tinha um grupo de pessoas colocando esse mendigo aí, debaixo dessa porta formosa. Veja o contraste. A porta era formosa, mas o que estava debaixo da porta era uma pessoa, meus irmãos, coxo dos pés desde o seu nascimento, uma pessoa que nunca andou na vida, e na verdade mal vestido, maltrapilho, não pense que você vai ver uma pessoa mendiga, bem vestido, não, porque senão as pessoas não vão dar dinheiro para ele. Se ele estiver bem vestido, perfumado, ninguém vai dar nada. Então eles já colocam a pessoa lá, a paupérrima, toda descabelada, e colocou lá a porta formosa em cima, e aquele coitadinho todo feioso ali, mal vestido. Olha que contraste. Não existe neste mundo lugar tão belo que pode cobrir a dor e a tristeza da alma por causa do pecado. Não existe. Sabe aquela praia mais linda? Sabe aquele vale mais lindo? Sabe os lugares mais belos que existem nesta terra? Você acha que ali não tem dor? Você acha que ali não tem miséria? Você acha que o pecado também não está ali? E aonde tem pecado? O salário do pecado é a morte. Aonde tem pecado tem tristeza, tem angústia, tem aflição. Nós, meus irmãos, estamos debaixo de um mundo pecador. Então não existe um lugar mais belo que seja nesse mundo que as consequências do pecado não atinja. E ali os apóstolos viram uma oportunidade. Eles entraram ali e viram aquele homem viu eles também, mas eles viram uma oportunidade. Às vezes a gente está tão ocupado em gastar o nosso tempo com coisas que não valem de nada, frivolidades, nulidades. Nós estamos tão decididos a gastar o nosso tempo com nada, sabe? Que seja, meus irmãos, na mídia, no celular, no computador, na televisão, à toa, andando. Nós estamos tão dedicados a isso que não conseguimos enxergar as oportunidades que Deus coloca em nossa frente. E tem muita oportunidade, muita mesmo. Esta alma está pedindo socorro. Olha, se você dedicar um tempo para Deus, Deus vai dar uma alma para você. Vai dar. Eu cheguei em Galho, eu trabalhava numa empresa, depois eu decidi, falei assim, eu não vou ficar aqui mais não. Eu olhei assim e digo, se eu vier aqui para sair lá da onde eu saí, da minha terra, para trabalhar para as coisas do mundo, então eu fico lá mesmo. Decidi isso na minha vida. Fui lá pedir a conta. Olha, você vai fazer o quê? Vou viver pela fé. Acabou, está feito. Aí, meus irmãos, peguei a minha sanfona, o que eu tinha na época era uma sanfona,
e um tripé. Falei assim, eu tenho que achar algum lugar aqui para fazer um estudo bíblico, né? Aí eu estava conversando com o seu Carlos da padaria, e ele, falando com ele desse assunto, ele disse, vai lá na assistência, né? Que lá tem criança lá a perder. Eu fui mesmo, peguei, fui lá. A mulher disse, não pode fazer culto aqui não. Não, tem que pedir para o prefeito, uma coisa e tal. Não era nem para o prefeito, era para a mulher do prefeito, sabe? Aí eu peguei aquela parafernália toda de a pé, desci e fui lá na prefeitura, né? Fui lá na prefeitura. Ela já faleceu já, sabe? Essa senhora já faleceu. Mas estava lá. Falei assim, olha, eu estou querendo fazer um estudinho, um cultinho bíblico para as crianças aí, né? Queria ver se a senhora deixava, tal, porque disse que tem que pedir para a senhora. Não é para mim não, é para o meu marido. Eu lembro ela dizendo assim, não, mas ele deixa assim, pode subir lá, fala que eu mandei fazer lá, né? Foi bem assim mesmo, né? Aí lá vai eu subindo de novo, aquela coiseira toda nas costas, né? Sanfona pesa que é uma coisa, e eu magrinho daquele jeito, fui lá, né? E aí a mulher lá, sabe, com aquela cara toda carrancuda. Mas depois que eu comecei a tocar, a cantar com as crianças, aí quebrou o gelo, né? E era um monte de criança, era criança que não acabava mais, né? E aí, meus irmãos, enquanto eu tocava, enquanto eu estava lá, né, aconteceu uma coisa muito estranha. Uma pessoa ficava chorando o tempo todo, né? Aquilo até me incomodou, né? Aí acabou aquele momento com as crianças, e eu convidei cada uma das professoras, eu digo, olha, nós temos estudo bíblico assim, assado, e essa pessoa que estava chorando diz, eu vou lá conhecer a sua igreja, eu sei onde é, né? E foi, sabe, e se converteu. Eu batizei 33 pessoas que ela levou para a igreja. Para uma cidade pequena, isso é bastante coisa. Mas tudo começou assim, numa tarde. É por isso que eu me lembrei desse estudo, né? Eu me lembrei, numa tarde. Então, quando a gente faz isso, dedica esse tempo para Deus, olha aí, quando honramos a Deus, Ele vai colocar oportunidades na nossa frente. Existem muitas almas pedindo socorro, e esta alma, ela está pedindo socorro. Os apóstolos chegaram lá, vamos continuar aqui, né? Versículo 3. E ele, vendo Pedro e João que ia entrando, pediu que lhe desse uma esmola. Imagine, meus irmãos, é assim que eles pedem esmola, uma esmola por favor, uma esmola por favor. É assim que as pessoas pedem esmola. Está lá no chão, estende a mão com uma cara de piedade, sabe assim, que aí você, se eu tenho dinheiro eu dou também, né? Então a pessoa está ali pedindo uma esmola por favor, e coitado do apóstolo João e o apóstolo Pedro, os dois eram uns quebrados na vida, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Andaram 3 anos e meio com Jesus, já estava desempregado da pescaria fazia muitos anos, não tinha condições de nada, como é que vai dar uma esmola? Eles que precisavam de uma ajuda financeira ali, e aí está ali o pobre, né, com o mais pobre ainda. Como é que o mais pobre ainda vai ajudar o pobre? E então os dois estão passando, ele pede um dinheiro, e qual ajuda ele quer? Ele quer algo que o beneficie naquele momento, uma esmola, um dinheiro, uma moeda que seja. Meus irmãos, é o que ele queria. Então ele imagina assim, se eu tiver uma esmola, eu já estou satisfeito. Se me der R$1, eu já estou satisfeito. Se me der 50 centavos, eu já estou satisfeito. Então ele queria alguma coisa, mas alguma coisa que o beneficiasse naquele momento. E a única coisa que podia beneficiá-lo ali era aquela moeda, era um vintém, era uma coisa assim. Era a ajuda que ele queria, mas de que ajuda ele precisava? E aqui eu confesso, ele precisava sim de ajuda material. A igreja tem que aprender a ver isso, que existem pessoas, existem irmãos que precisam de ajuda material. Eles precisam do nosso socorro, eles precisam que o ajudemos. Então, coloque no seu coração em ajudar. Deus vai te abençoar por isso. Mas não era só dessa ajuda material que ele precisava. De que ajuda ele precisava? Sim, ele precisava de uma ajuda material, mas ele precisava principalmente de uma ajuda espiritual. Ele não sabia que ele precisava dessa ajuda, mas ele precisava. Aliás, essas almas que clamam por socorro, essas almas que choram pelos cantos,
Essas almas aí, elas precisam de ajuda, elas precisam de socorro. E aí, meus irmãos, é que vai entrar o socorro espiritual. A necessidade humana, aliás, né, é uma porta aberta para o Evangelho. Sabia disso? Aonde tem uma necessidade, é uma porta aberta para o Evangelho. Quantos doentes você pode orar por eles? Há muitos. E aí é um campo infinito de pedidos de oração. Uma pessoa fala, ora por mim. Eu falo, não, eu faço questão, mas eu vou na sua casa orar por você. Aí a pessoa já está pedindo oração. Na verdade, você tem uma porta aberta para você entrar lá e falar do amor de Deus para ela. Falar de Jesus Cristo. Quantos dependentes químicos? Uma hora esse dependente acorda. Ele faz a sua viagem no entorpecente, mas vai ter um momento que ele vai acordar. Ele vai acordar triste, ele vai acordar arrasado, ele vai acordar decepcionado com ele mesmo. Aquele é o momento de você falar de Jesus, de você chegar nele, porque aquele é o momento da porta aberta. Quantos jovens desencaminhados? Meus irmãos, quando nós falamos desencaminhados em todos os sentidos, quantos idosos, solitários, sem visitas? E tá uma coisa que eu parei de fazer, mas eu fazia quando era jovem, estava em Cornélio. Eu gostava de ir no asilo que tinha lá. Para baixo da linha tinha um asilo, nem sei ainda se tem esse asilo lá, né? Mas era um lugar de você ir, você fazer visita, entregar uma folhinha, sempre tem uma pessoa lá disposta a te ouvir. Quantos casamentos precisando ser restaurados, sem saber, nem o marido, nem a esposa, o que nós vamos fazer? Não, nós brigamos, nós discordamos, nós nos ofendemos. É uma porta aberta para você chegar e falar do amor de Deus, falar da salvação de Jesus, pobres precisando de ajuda, ricos sem a verdadeira alegria, pessoas chorando seus mortos, pessoas sem Jesus neste mundo. Então, irmãos, as necessidades é um campo fértil do quê? De um evangelismo pessoal, um evangelismo verdadeiro, de você chegar lá. Então, se você tem um tempo, Deus vai te dar oportunidades. Agora, Jesus fazia isso. Quando Jesus, meus irmãos, ele atuava, geralmente ele atuava onde havia uma necessidade. Foi assim que ele começou os milagres dele. Lembra qual é o primeiro milagre? Transformou a água em vinho. Mas por que ele fez isso? Porque havia uma necessidade. As pessoas ali, os donos, os noivos, estavam desesperados, precisavam de ajuda. Aí Jesus vem e ajuda. Então, quantas oportunidades assim, não é? Aquela multidão faminta que veio ouvir, ele podia mandar embora, vai embora, né? Eu não tenho dinheiro para pagar comida para todos vocês, não, né? Não, calma lá, né? Aí vem o grande milagre de Jesus, talvez um dos milagres mais importantes do Novo Testamento, que é a multiplicação dos pães, e ele fez isso para suprir uma necessidade. Tem uma viúva chorando, e é uma viúva diferente, porque além de ser uma viúva, ela chorava a morte do seu único filho, e Jesus sentiu profundamente a dor daquela viúva. Ele atuou naquela necessidade. Ele estava entrando na cidade com a sua turma e encontrou uma turma vindo do enterro, e ele sentiu, era uma viúva com a morte do filho único. Ele se compadeceu, ele ajudou. E quando ele foi preso, ajudou também. O Malco foi lá, deu uma de bonitinho, Pedro cortou a orelha dele, Jesus pegou a orelha do Malco, colocou no lugar. Fico pensando, se eu estou lá no lugar do Malco, eles não iam conseguir errar minha orelha de jeito nenhum, né? Esse orelhão aqui. Eu lembro que eu cortava o cabelo quando eu era pequeno, tipo que chamava bodinho, meu pai que cortava. Cadê a Sandra, né? Meu pai tinha uma máquina lá que era terrível. Aquilo pegava um cabelo da gente que puxava tudo assim, mas ele cortava, né? Aí minha orelha era sem brincadeira, era grande mesmo a minha orelha, né? E aí meus amigos chegavam e pá, né? Eu acho que o Malco não erraria minha orelha nunca, né? Pegava do mesmo jeito que pegou aí. Malco não, o Pedro. Agora, até na morte dele, ele salva um ladrão. Meus irmãos, é porque oportunidades são essas. Quando você tem um tempo para se dedicar a Deus, quando você separa, e qual é o tempo que eu vou separar?
Do trabalho, meus irmãos, não vai ser, porque você vai ter que estar honrando a pessoa que te contratou. Nos estudos, você tem que honrar os seus estudos. Então, aquele tempo livre. Calma lá. Será que você tem um tempo para Deus? Os apóstolos então vão dar um testemunho. Olhe para nós, versículo 4. Pedro, olhando para ele, disse: olha para nós. E é preciso coragem para falar isso. Você fala: olha para mim. Bom, a pessoa vai olhar para você. Ela vai te analisar. Vai ver quem você é. Quem você é. E nós somos, meus irmãos, um livro aberto. A cada dia você está escrevendo alguma coisa nesse livro. A cada dia. Eu, você, nós estamos escrevendo, e as pessoas vão ler, e as pessoas vão considerar. Por isso é preciso muito coragem para dizer: olha para mim. E eles estão dizendo aqui para o mendigo: olha para nós. E o coxo olhou, né? Olha lá no versículo 5, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Mas ele olhou para os dois, e a única coisa que ele podia ver, é o que todos viam: 2 galileus pobres na sua frente. 2 galileus, mal vestidos e pobres na sua frente. Talvez ele pensou: eu acho que eu estou falando com a pessoa errada, né? Esse pessoal aí não vai ter nada, não. Talvez ele imaginou uma coisa dessa, mas as aparências se enganam, né? Por fora, realmente, eles podiam não aparentar ajuda, mesmo ele esperando alguma coisa, mas havia algo nesses dois que aquele coxo não podia imaginar. Era um poder, meus irmãos, mas um poder absoluto, um poder do Evangelho, o poder da palavra da salvação. Com isso, o coxo não contava, e nós contamos. Você que dedica um tempo para Deus, você nunca vai estar sozinho, você vai ter o poder do Evangelho do seu lado. Então você não vai estar só. Se um dia você resolver evangelizar uma pessoa, você não vai estar só. O poder do Evangelho estará do seu lado. Então ali, o crente, ele carrega esse poder transformador. Eles oferecem ajuda, uma ajuda estranha. Versículo 6, olha, disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Não era exatamente o que o coxo esperava. E o que é isso que ele tinha para dar? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então, esse é o poder que os apóstolos carregavam. Esse é o poder que Pedro carregava. Meu irmão, o poder é o mesmo. Esse é o poder. Sabe, você fica assistindo um filme do Homem-Aranha, um super-herói, um camarada que vai lá, a mentireira medonha. 5 minutos que eu sentei na televisão hoje, estava do lado da Lara, aí tinha 2 monstrengão assim, um brigando com o outro, sabe? Aqueles tipo, sabe, robozão e tal. Fiquei pensando, mas que bobagem é essa aí, né? Não vou ficar vendo esse negócio não. Mas aqui tem um super-herói de verdade. Todo crente que resolve falar do amor de Deus e de Jesus Cristo, ele vai poder lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Não se esqueça disso. Então, o que eles tinham: eu não tenho dinheiro, nós estamos com o bolso vazio, mas o que nós temos, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Olha só, o nome de Jesus, esse nome tem poder. E se você acha que não tem nada, mas tem Jesus, você tem tudo. O nome de Jesus. Então eles vão lá e falam de Jesus. Esse que é o poder que transforma o mundo. Você tem bálsamo, para quê? Para toda a enfermidade humana. Esse bálsamo, né? Essa cura que vem do Evangelho de Jesus, cura dor, tristeza, ódio, vício, casamento destruído, vida destruída. Isso é remédio para tudo. Então, se você tem esse tempo, e você sabendo que você tem esse poder, não é que você é poderoso, mas a palavra que você tem é poderosa.
O Cristo que habita em nós é o Deus eterno, é o Deus glorioso. Isso te faz mais forte do que o Homem-Aranha, que nunca bate, sempre apanha, né? Isso te faz mais forte do que você imagina. Então, irmãos, este mundo, cheio de dor, cheio de pranto, precisa saber que a igreja tem o remédio que eles precisam, e o lenço da consolação, isso é Jesus Cristo. Então, esse mundo aqui que chora, você pode enxugar as lágrimas dele. Esse mundo que está doente e enfermo por causa do pecado, você tem a cura, meu irmão. Sabe qual é a cura? Jesus. Jesus, então você não está sozinho, você tem o poder do Evangelho. O que o Evangelho fez na vida daquele homem? E aqui eu acredito ser muito importante, esse pensamento, meus irmãos, daquilo que aconteceu depois. Primeiro, versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Primeiro, a palavra do Evangelho, o nome de Jesus, Cristo, o Senhor, agiu diretamente na doença, na enfermidade. Olha o que diz o versículo 6, 7, e tomando pela mão, levantou, logo pelos seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui nós temos uma tradução que fala imediatamente. Então, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquilo que era a enfermidade foi curada. No caso dele, ele era coxo, ele não conseguia andar, porque ele nasceu com aquela paralisia. Ele já nasceu daquele jeito, ele tinha 40 anos. E a cura foi sobre os seus pés. Mas às vezes a cura não é para uma pessoa que é coxa dos pés. Existe, meus irmãos, uma doença que é muito pior do que a enfermidade dos pés, que é a enfermidade da alma, causada pelo pecado. É essa cura que Deus, Ele quer efetuar, Ele quer curar, Ele quer trabalhar. Então, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela tem a solução para todos os seus problemas. Jesus é a solução para todos os problemas. É por isso que você tem que entregar a sua vida para Jesus. Então, irmãos, agiu na enfermidade, e acredite, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, a doença que ele tem vai ser curada. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja porque o casamento não está dando certo. Ele se converte, e o que acontece? As coisas começam a mudar na vida dele. Tem muitas pessoas que elas vêm para a igreja por outros motivos. Tentou muitas vezes alguma coisa, não deu certo lá, está desempregado, alguma coisa. E aí, ouve a palavra do Senhor, entrega a sua vida para Jesus. Quando ele pensa que não, portas começam a se abrir. Jesus, ele vai curar toda e qualquer dor e enfermidade. Depois, meus irmãos, aquela palavra do Evangelho tirou ele do chão, que é o lugar de miséria. Ele teve naquele chão 40 anos, mas não vai ficar mais lá, né? Deus, ele tem prazer de nos levantar. E não importa quantas vezes uma pessoa cai, importa que Deus vai levantar essa pessoa. E aí está esse coxo, ele se levanta, porque é Deus que o levanta. Aqui só Deus podia fazer o que aconteceu. Ele pegou pela mão direita, o levantou, diz o versículo 7. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, né? Então, Deus nos tira do chão, Deus nos tira da sarjeta, Deus nos tira da angústia, do lugar de angústia. E ele saiu de lá. E o próximo foi que ele passou a andar com os apóstolos. Uma pessoa que se converte, ela vai ter a cura para o seu problema, ela vai ter a alegria de ser levantado por Deus, mas tem mais uma coisa, ela vai passar a andar com o povo de Deus, com aqueles que são chamados pelo seu decreto.
E é o que está acontecendo aqui no versículo 8. Quando ele saltou, se pôs de pé, andou e entrou com eles no templo. Ele só entrou com eles no templo porque andou com eles primeiro, tá? E aqui, esse homem curado está inaugurando a sua carreira de fé. Agora, meus irmãos, uma pessoa que se converte, ela é chamada para andar com o povo de Deus. Ela precisa andar como Jesus andou, que nem o apóstolo João fala, né? Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. E para onde o povo de Deus anda? Aí, versículo continuado, versículo 8, entrou com eles no templo, a casa de Deus. Foi o primeiro lugar que esse homem convertido, curado, restaurado, esse homem que Deus levantou, o primeiro lugar foi a casa de Deus, que é mesmo o nosso lugar. Um crente, ele tem prazer de estar na casa de Deus. Eu não entendo um crente que não gosta de estar na casa de Deus. Qualquer coisa que se refere à igreja, eu faço sempre com prazer. Eu nunca tive problema com isso. Eu não vou fazer nada para Deus e falar assim, isso aqui me cansa, só eu estou fazendo isso, não, você não vai me ver fazendo isso não, né? Sabe por quê? Porque eu gosto, né? Eu tenho prazer, e tenho prazer desde que sou menino, de fazer as coisas para Deus, para a igreja. Não faço porque as pessoas me pagam para isso, eu já fazia quando ninguém me pagava. Então, irmãos, aqui, as coisas espirituais. Então, o crente, ele tem prazer de estar na casa de Deus, e finalmente, você vê ele no final do versículo 8, louvando a Deus. Ele louva a Deus. Você pode imaginar o que ele está falando, né? Você pode imaginar ele dizendo, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Senhor, eu te agradeço. Ele podia cantar aquele corinho, te agradeço 1001 vezes e mais. Por quê? Porque era como ele se sentia louvando a Deus, ele pulava de alegria, porque ele estava louvando a Deus. Como é bom ter Jesus, como é bom sentir, meus irmãos, a salvação, entender que eu sou salvo por Jesus Cristo, isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Então esse homem, meus irmãos, foi transformado pelo poder do Evangelho, pelo nome de Jesus, pela pessoa e a obra de Jesus Cristo. Assim, aquela simples tarde de oração se transformou num evento evangelístico. Sabe por quê? Versículo 9, todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam ele, pois era ele que se sentava para pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram pasmos, assombrados pelo que aconteceu. Todo mundo ficou de boca aberta, todo mundo conhecia o mendigo. Lá, mas aqui não é o mendigo que estava pedindo esmola? E o que ele está fazendo pulando aqui? Será que ele enganou a gente? Não enganou não. Ele era coxo mesmo. É que Jesus entrou na vida dele. É que Jesus está aí. Agora é diferente. Então, irmãos, tudo começou com uma simples tarde de oração. Pedro, ele vai pregar, pessoas vão ouvir, pessoas vão se converter, sabe? Pedro e João vão até ser presos por isso. Mas uma coisa é certa, aquela tarde dedicada a Deus se transformou num grande evento evangelístico. E tudo começou quando eles honraram a Deus. Eles preferiram orar a gastar o tempo à toa. Resultado, um homem conheceu Jesus e através daquele homem, daquele testemunho, muitas outras pessoas se converteram. Aliás, meus irmãos, a transformação dos convertidos é a maior propaganda que uma igreja pode ter, que a fé cristã tem. A maior propaganda é uma alma convertida. Veja o versículo 9, conheciam-no, eles sabiam quem era aquele homem, eles sabiam o seu estado, a sua miséria, e agora eles estão vendo um homem transformado, contemplam transformação.
ele está andando. Não, não foi isso que eles viram apenas, né? Eles viram ele louvando a Deus. Olha, versículo 9, todo o povo viu andar. Bem, se ele fosse curado e só sair andando, então eles só iam ver ele andando. Mas um homem transformado, um homem curado por Jesus, ele não é só visto andando, ele foi visto andando e louvando a Deus. Existe uma transformação nessa alma. Então, irmãos, uma vida transformada serve para que outras vidas se animem e sejam transformadas também. Quando você vê uma pessoa transformada, você pode olhar para trás dela. Outras pessoas vão seguir o mesmo caminho. O caminho, meus irmãos, da transformação. Então, agora, pergunte a você mesmo, né? Pergunte, mas seja sincero. E como é que eu posso aproveitar melhor as minhas horas de folga? E aí, né? Lembra lá do Salmo 90, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, né? Me ensina, Senhor. Eu quero alcançar um coração sábio, então me ensina. Peça isso para Deus, Senhor, eu quero usar mais o meu tempo para te honrar. E quando você fizer isso, você vai trombar com muitos necessitados. Dedique a Deus um pouco do seu tempo, seja vespertino, matutino, noturno. Vá orar, ore a Deus. Faça visitas. É tão importante fazer uma visita. Falar de Jesus para as pessoas. Deus vai ver a sua dedicação e, pasme, você vai ter oportunidade que não acaba mais para falar de Jesus. E essas oportunidades vão se transformar em eventos. Porque atrás de uma alma virão outras. É isso que faz o desenvolvimento cristão. Olha essa palavra aqui, tá? Essa palavra foi dita para Eli. Deus disse para Eli: aos que me honram, eu honrarei. Lembra disso. Se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. E aliás, eu quero terminar com essa frase aqui, né? Quando temos tempo para Deus, você descobre que tem tempo para tudo, né? Quando você tem tempo para Deus, você tem tempo para tudo. A desculpa dos que não têm tempo para Deus, eles nunca vão ter tempo para nada. Mas quem tem tempo para Deus, tem tempo para tudo. Busquem primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas.